Bom, o vídeo de hoje vai ser, eu prometo pra vocês, que um vídeo diferente, uma conversa diferente. E que espero que isso daqui sirva de alerta de alguma forma. Então, pro vídeo de hoje, eu pensei em fazer aqui totalmente de improviso o seguinte. Simplesmente, eu sei que nós estamos passando por alguns momentos, né? Tá acontecendo várias coisas no mundo, né? Nesse atual momento, tem muita coisa acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, acontecendo em um monte de lugar. E eu sinto que a conversa tá começando a correr na boca solta, né? Como diz o outro, né? Tá de boca em boca. E o vídeo de hoje, o que eu gostaria de fazer com vocês? De verdade, eu gostaria de abrir site de notícia aqui. Vou abrir site de notícia aqui, pelo menos os portais aqui, que são mais populares aqui no Brasil. Vou ler a manchete. As manchetes. Vou fazer e no final vou fazer um parecer sobre as manchetes, sobre o que realmente eu gostaria de falar sobre tudo isso aqui que está acontecendo no mundo com vocês. Certo? Então, o primeiro passo é eu abrir aqui o site, né, cara? Você não vai ver aí porque eu não... Eu vou colocar, na verdade, né, eu pretendo, né, colocar na edição aqui, colocar a manchete em si. Eu não vou colocar a matéria inteira, né, pra você ler e por aí vai, nem isso aqui, nem link. Cara, vai atrás se vire, né, velho? Mas eu vou colocar a manchete, vou colocar um print da manchete. E aí, as que eu achar, que eu falar aqui, eu vou colocar um print, porque é por conta, eu realmente eu fiquei meio preocupado no sentido de talvez nós devamos estar nos preocupando com coisa que não é da nossa... Cara, que não vai impactar em nossa vida, no sentido de que nós deveríamos estar preocupados em fazer a nossa vida, ao invés de nos preocupar com notícias. É sobre isso que eu gostaria de falar. Porque realmente é algo que eu sinto que é preocupante. Né? Você ficar travado, ficar congelado em notícias e por aí vai, por aí. Né? Então vamos lá, vou ler as manchetes aqui, né? Primeira manchete aqui, deixa eu entrar no site aqui, no portal, né? No portal aqui e vamos ver, né? Vou entrar no portal. A primeira manchete que aparece no site aqui, né, no portal, aqui eu tô falando o portal aqui é G1, viu? Globo.com. E vamos lá. Primeira manchete aqui tá escrito o seguinte, é capa da parada, né? Nesse atual momento que eu estou gravando aqui para vocês. Trump defende ataque ao Irã em primeira fala pública e não dá prazo para o fim do conflito. Guerra no Oriente Médio. E é isso que é a manchete, né? Ou seja, o Trump está defendendo de maneira aberta o ataque ao Irã, né? Não garantiu que vai acabar tão cedo esse negócio, né? Aí, a outra manchete, a manchete que está ao lado, cara. Pelo jeito, esse deva ser o assunto do momento aqui, né? Segundo esse portal. A manchete que está ao lado aqui é foto do corpo de Ali Khamenei é falsa. Veja mais checagens da guerra. Tem uma outra aqui, ó, cidade atacada. Grupo de brasileiros fica preso em navio atracado no porto de Dubai. Pelo jeito aconteceu uns ataques lá em Dubai, né? Eu vi meio por cima isso aqui. Na verdade, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Foi minha esposa que comentou comigo que estava acontecendo isso daí. E se não, eu não tinha visto. Eu
dificilmente eu olho notícias, né? E eu, sinceramente, por falta de tempo, né? Não é algo que vai contribuir muito com o que eu quero fazer, então eu já deixo de lado, né? Tô mentindo pra vocês não, é bem verdade aqui. Então minha esposa falou pra mim e eu falei assim, preciso dar uma olhada nesse daqui. E aqui, ó, as manchetes, né? Vai tudo no sentido desses ataques que estão acontecendo, né? Interessante observar que o editorial do portal é só isso, né? Eu entendo que é um momento de fato que traz uma certa atenção no sentido de, tá, beleza, aconteceu esses negócios lá, o que isso daí pode respingar aqui pra nossa vida, né? Então dá-se essa atenção. O ponto desse vídeo aqui, talvez a crítica que eu quero fazer, a verdade é essa que eu vou, cara, na moral, é uma crítica. A crítica é simplesmente nós, aqui do Brasil, a gente cair nessa de ficar preso a essas notícias. E ficar nesse looping de olha, só falar de guerra, só falar de coisa ruim, só falar de coisa que não é produtivo. A verdade é essa. E o que eu quero dizer, repito, não é sobre isso não tem importância, mas é sobre qual é o tamanho da importância que você que está me assistindo, você deve dar para esse negócio. Essa que é a discussão que eu quero trazer à mesa. Eu penso que é o seguinte: a única coisa que você tem que fazer na sua vida é o seguinte. Isso é o que eu penso, a minha opinião. Você precisa fazer coisas, tomar decisões, desenvolver objetivos, projetos e por aí vai, pensando no seguinte: eu vou fazer algo que seja tão interessante, tão relevante, tão importante, ao ponto de que independente do que aconteça, seja no Brasil, seja no mundo, a minha vida tenha o menor impacto possível na minha vida. Entendeu? Eu penso exatamente isso. Nós devemos viver nossas vidas baseado em um pensamento no qual nós olhamos já que é isso mesmo que existe no mundo, cara, eu vou construir coisas e vou viver uma vida a qual, independente do que aconteça no mundo, isso não vai atrapalhar a minha vida e não vai atrapalhar a vida dos meus, de quem está em volta de mim. Esse deve ser o seu pensamento. Essa deve ser a sua atenção, a sua preocupação. Talvez nesse ponto do vídeo aqui, eu não sei em que situação que você está na sua vida. Se você está pegando... Cara, é muito louco, né? É muito louco que assim... essa semana... Ó como é que é muito louco. Esse aqui é um outro parênteses. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e ele me deu mais uma vez uma grande lição. Uma lição o qual por poucas vezes eu havia parado para pensar. Na verdade, eu tinha uma opinião rasa sobre isso, né? Eu tinha uma opinião extremamente rasa. E ele me trouxe um ponto de vista que eu falei assim, cara, eu tava realmente pensando como um legítimo idiota. Qual é o contexto? O contexto é sobre o seu contexto, né? Toda vez que nós pensamos em falar algo que seja construtivo, algo que vai
de certa forma, demandar uma energia a qual você tem que botar sua atenção, o seu foco, para que aconteça a tal transformação, nós devemos pensar em contexto, nós devemos pensar nas pessoas do outro lado. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Eu não sei você tá me ouvindo aí, você pega 2 horas de ônibus para ir ao trabalho e volta, pega mais 2 horas para voltar, ou seja, 4 horas no trânsito para poder ir trabalhar. A sua realidade é uma realidade um tanto quanto difícil para que as coisas aconteçam. Eu tinha uma visão errada sobre isso. Eu pensava que realmente as coisas para darem certo, para que você conseguisse alcançar o tal do sucesso, né? O tal do sucesso, você deveria se esforçar. Se esforçar. E aí, eu tava excluindo o ponto que é onde entra a realidade. Que eu estava simplesmente esquecendo que esse exemplo aqui que eu dei, né, de pegar a condução, ficar 4 horas de trânsito para poder trabalhar, eu não falar porque essa pessoa não está se esforçando o suficiente, não soa como um absurdo? Pois é, eu cometia esse erro. Eu achava assim, cara, as pessoas não conseguem o que quer porque simplesmente não está trabalhando o suficiente. Mas essa é uma visão um tanto quanto deturpada, errada, mesquinha. E eu estou falando que eu praticava essa visão. E aí ele me trouxe esse ponto de vista. Nossa, Pois é, agora que me veio esse ponto de vista na minha cabeça, me fez refletir, me fez pensar. Ué, qual que é o problema? Qual que é o problema? Pra você aí que tá do outro lado aí, nossa senhora, beleza, pra você já era óbvio isso aí. Pra mim não tava óbvio, cara. Eu tô o tempo todo tentando melhorar as coisas, melhorar a forma como eu penso, e isso é parte do processo. E aí me trouxe essa visão de correlacionar o esforço com o sucesso, né? E a gente só determinar somente assim, tão assim, né? Que é o discurso de coach picareta, é o discurso dos caras lá que usa Venvance e acha que são donos do mundo. É isso aí. É o discurso desses caras que de alguma forma, em algum momento, vão tentar te dar aquela passada de perna em você. Em algum momento isso vai acontecer. Só não sabemos o quando, né? Mas é isso. E aí eu percebi que eu tava caindo nesse... Puta, cara, não é... Pois é. Não faz sentido, né? Porque se o negócio for só um jogo de soma zero, né? Eu faço isso daqui, eu tenho aquilo ali. Cara, todo mundo conseguia. Mas não, cara, não é. Tem todo o contexto ambiental, social, onde, cara, geográfico, financeiro e por aí vai, que traz esse impacto, traz todo esse, né, essa relação com o esforço e a recompensa, né? Tá, mas aqui o que eu estava dizendo, então repito, eu estou falando para você, cara, eu entendo que você tem grande chance de você ter uma realidade muito diferente da minha. Isso tem grande chance. Mas isso não diminui a questão de que eu penso assim, na sua condição, diante do que você tem, do que você consegue fazer, você deve fazer exatamente isso que eu estou falando, que é o seguinte: você buscar construir coisas, desenvolver coisas,
se desenvolver pessoalmente, sua família e por aí vai, no sentido do qual, independente do que aconteça no mundo, no Brasil, essas coisas não afetem a você. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é que o pensamento tem que estar mirado nisso aí, cara. E não se distraindo com coisas, com manchetes que, ora, né? Agora eu abri uma manchete falando de guerra, né? Porque realmente é o que está acontecendo. Mas outro momento poderia eu ter aberto aqui o portal e ser coisa tipo carnaval, coisa Big Brother e coisas assim. Essas coisas não devem de jeito nenhum ocupar sua vida. Só uma distraçãozinha e tá tudo bem. Mas logo em seguida você retorna para aquilo que é importante, para aquilo que é mais importante para você, que é você mesmo. É você mesmo. É você determinar o que você quer ser no seu futuro, baseado no que você está vendo agora no seu presente, lembrando que você, a partir desse momento, você vai buscar ser uma versão melhor de você mesmo no futuro. Então logo você precisa trabalhar no hoje. Não tem outra forma. Isso é total seu controle e por aí vai. Então é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês, cara. Repito, talvez fique um tanto quanto repetitivo isso aqui, que é isso, que você deve buscar uma forma de, independente do que aconteça, você não seja afetado, ou talvez se for afetado, que seja o mínimo possível, que o impacto na sua vida seja o mínimo possível. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, tá? As notícias são importantes, as notícias são relevantes, mas você não pode ficar presa a essas notícias. Não pode, cara. Não pode. É só uma distração. Inclusive, eu acho que, certas declarações de pessoas importantes, certos movimentos, certas ações também servem só para nos distrair de coisas que realmente são aquilo que é importante de ser discutido. Por exemplo, temos no momento no Brasil acontecendo alguns escândalos, né? Nós estamos falando de escândalo de INSS, escândalo do Banco Master, escândalo de não sei o que. Toda hora tem um, né? A impressão é essa que a gente tem. Mas é meio que a sensação que eu tenho é que a coisa vai se transformando, vai se organizando conforme o tempo, né? Sempre vai ter, mas vai se transformando com o tempo. E esses caras que são alvos disso daí, eles não conseguem parar de pensar qual é a melhor forma de esse assunto, disso que deve ser realmente tratado, simplesmente sair das pautas, né? Sair do popular, sair do realmente do que é interesse popular e por aí vai. Que eles realmente saiam ilesos e não precisem prestar contas sobre essas coisas aí. Coisas um tanto quanto erradas. Erradas e por aí vai. É sobre isso. Então, visto todo esse cenário que eu falei aqui, repito. A única coisa que você tem que fazer é fazer algo que seja bom para a sua vida e que esse algo te leve a uma situação o qual, independente do que aconteça, você não seja afetado ou pelo menos seja minimamente afetado. Hoje a real é que grande parte, uma grande massa é afetada diariamente por
por essas coisas. E de verdade, eu falo pra essa turma, pra quem realmente tá se lascando aí, que, cara, não perca a cabeça e realmente foca, cara, foca naquilo que é bom pra você mesmo, cara. Eu sei, não é fácil, não é fácil, a sua realidade tem chance de ser muito difícil. Eu entendo isso, mas pelo menos, cara, cultive isso dentro de você, o coração, o otimismo, né? Essa ideia, a ideia, o imaginário de que teremos dias melhores. E parte desse teremos dias melhores passa por nós melhorarmos a nós mesmos, e conforme nós vamos melhorando, aí melhoramos o nosso ambiente, o que está em torno de nós, e aí sobra um cadinho de energia, e aí a gente redistribui essa energia para melhorar a vida de terceiros e por aí vai, certo? Dito tudo isso aqui, pelo jeito o vídeo de hoje ficou uma conversa um tanto quanto papo de louco, mas, cara, eu tava precisando falar isso, certo? Então, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu já te digo, eu sou o Preto, alto, proclamado, generalista em tudo, e esse aqui é um canal que a gente conversa sobre tudo, sobre qualquer coisa. Eu estou num processo no qual estou me tornando especialista, e conforme eu vou avançando nessa minha jornada, eu venho aqui documentando para vocês as coisas que eu tenho pensado, feito, acertado, errado, e por aí vai. E sendo assim, isso daí tudo, esse pacotão, ele, ao você assistir aí, que sirva de alguma coisa para a sua vida, cara, nem que seja para você se livrar de coisas, adquirir coisas, aprender coisas, não sei, cara, não sei como é que vai chegar na sua vida o que eu falo, eu só espero que seja útil isso daqui, certo? Então, é isso, cara, a gente pode estar estendendo a nossa conversa, essa discussão deste vídeo aqui nos comentários. Eu tenho recebido comentários e tenho comentado também, trocado ideia. Eu gosto muito de comentários, eu acho que realmente isso aqui tem que ser uma discussão, né? A gente tem que estar de olho nas coisas, eu sei, e a gente pode estender isso aqui para os comentários, certo? Então é isso. Então, se você gosta de conversas assim, conversas que começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, peço para você que você se inscreva nesse canal, né? E assista isso aqui até o fim. Eu espero. Se você assistiu até o fim, vai ser bacana. Então se inscreve aí, curte, sei lá, compartilha se você sentir vontade, alguma coisa assim. E é isso, né? Eu, de verdade, eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau.